Seus filhos se erguem para proclamar bem-aventurada. Ela se levanta antes da aurora para dar a cada um seu alimento. Seus filhos se erguem para proclamar bem-aventurada. Ela se levanta antes da aurora para dar a cada um seu alimento. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Seus filhos se erguem para proclamar bem-aventurada. Ela se levanta antes da aurora para dar a cada um seu alimento. Pois reforçou com segurança suas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Seus filhos se erguem para proclamar bem-aventurada. Ela se levanta antes da aurora para dar a cada um seu alimento. Boa noite. Quantos vieram mês passado? Levanta a mão para eu dar uma olhada. Ou vocês são muito corajosos, ou vocês não entenderam o que foi discutido no mês passado. Teve gente que escreveu assim: Mar, não entendi tudo que você falou, mas eu cheguei em casa e eu precisei... Eu precisei fazer um prato de comida super diferente para mim, para dar conta destes vazios todos que a gente pensou e refletiu. Vou acreditar que vocês entenderam, assim, e estão processando até hoje, mais ou menos. Aí agora o próximo encontro vai ser bem mais light, né? Mas vocês viram que deu uma caída no nosso público, né? Um quarto, pelo menos, foi-se embora, né?
Eu deixo as datas aqui, teve gente que me escreveu, não sabia que era o encontro. Ó, isso é desenvolvimento de autonomia, tá? Você anota, você cuida, porque eu não vou conseguir ficar mandando e-mail sempre, lembrando vocês. Então agora a gente tem esse encontro de hoje, que é de 30 de junho. Não temos encontro de julho. E daí a gente vai ter aqui 25 de agosto, 29 de setembro, 27 de outubro e 24 de novembro. E daí concluímos as nossas atividades, tá? Hoje nós estamos aqui no quarto encontro e vamos nos deter em especial no item nostalgia e depressão. A gente já trabalhou uma boa parte do capítulo 4 quando estávamos falando das questões da infância. E agora a gente vai se deter mais no aspecto da nostalgia e da depressão. E no nosso próximo encontro em agosto, 2 capítulos, o 7 e o 9, para a gente trabalhar a questão do transtorno de humor. Vamos abordar outros aspectos da depressão, da distimia, que também é um transtorno de humor, a inibição, a timidez, todos esses comportamentos que tem a ver com o processo de fechamento. Então veja que a gente está discutindo bastante coisa nesse ângulo dos transtornos de humor. Quem não assistiu o encontro do cultivo das emoções sobre depressão, assista lá, um de tristeza, daí tem um de depressão, seria uma abordagem mais ampla. Hoje a gente vai discutir outros aspectos da depressão e no outro mês, lá em agosto, a gente vai tratar desses comportamentos todos de fechamento. Tá? Daí doenças da alma, sentido existencial e o último é vitória do amor. Até aqui alguma dúvida? Não? Tá. As datas vocês se organizaram, né? Eu trouxe poucos slides hoje, ó. Nós temos 11 slides no total, porque a ideia é de trazer alguns aspectos lá daquele texto. Praticamente eu peguei assim uns parágrafos na sequência, acho que só pulei um parágrafo, quando ela está explicando mais a causa e o funcionamento da alma, e tendo tempo para que a gente possa discutir e amadurecer as ideias, ainda mais se vocês tiverem questões do encontro passado, que foi super apertado, né, em termos de horário, que eu desandei a falar, e a gente não teve tempo de elaborar algumas coisas. Então, hoje a minha ideia é de a coisa ser um pouco mais light para a gente poder discutir com mais detalhes, tá? Primeiramente, Joana de Ângeles nos diz que no seu início, trouxe então os sintomas, né? Os 2 primeiros slides aqui, se eu não me engano, os 2 são sobre os sintomas. No seu início, a depressão se apresenta como desinteresse pelas coisas e pessoas que antes tinham sentido existencial. Atividades que estimulavam a luta, realizações que eram motivadoras para o sentido da vida. Gente, essa colocação dela deu um crepe na minha cabeça, porque assim, nós colocamos o sentido existencial como um antídoto para a depressão. Se você tem sentido existencial, você vai administrar e lidar com os problemas da vida de uma maneira diferente, onde diminui a possibilidade de você adentrar a depressão. E aí aqui, quando ela solta esse texto pra gente, ela pelo menos eu entendi, que a depressão vai ofender este sentido existencial que já existia, ou vai desmotivar aqueles processos que já estavam consolidados dentro do sujeito. Ou seja, nem o fato de viver uma vida com um bom sentido existencial é garantia de que a gente não adentre processos depressivos. Triste pensar isso, mas isso é uma verdade. Então, nos ajuda a pensar que não é o fato de eu ser espírita que eu não vou deprimir. De eu ser uma pessoa que tem vontade de viver, que tem um encantamento, que tem desejos. Eu já me confundi no meio de tudo isso, mas eu queria contar para vocês o caso de um senhor lá de São Paulo. Eu contei para vocês, eu não sei se eu contei, porque daí eu misturo o que eu falei aqui, o que eu falei em qualquer lugar. Se eu já tiver falado, vocês fazem para eu ficar quieto, que eu já entendi, daí eu arrumo um outro exemplo.
Mas algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu estava conversando com um senhor lá em São Paulo, um senhor de São Paulo, e ele estava me contando, espírita, trabalhador da seara, extremamente dedicado, fez muitas palestras pelo Brasil, viajou inclusive para fora do Brasil por alguns anos para fazer palestras, conferências e tudo mais. E num determinado momento ele disse: Marlon, eu deprimi. E se não fosse Divaldo Pereira Franco orientá-lo de que ele precisava procurar um psiquiatra e tomar remédio, ele não ia, e sei lá onde que esse negócio ia terminar, porque se ele fosse se afundando na depressão e não procurasse ajuda, a gente não sabe aonde que isso ia terminar. Mas fato é que este senhor, mesmo sendo um grande trabalhador do movimento espírita, envolvido em obras assistenciais, extremamente dedicado, trabalhando, sendo muito atuante no movimento, estudando muito a doutrina, em determinado momento deprimiu e teve ali algumas descompensações na área da ansiedade, com alguns comportamentos meio fóbicos e dificuldades até de sair de casa. E ele só teve uma melhora depois que ele foi para o psiquiatra e começou a tomar medicação e se tratar pela convencionalidade da medicina materialista. Então isso eu acho que tem a ver com essa colocação de que mesmo existindo um sentido existencial, estas coisas podem ir minguando dentro da nossa alma e aquelas situações pelas quais nós nos interessávamos, aquilo que nos motivava, que nos envolvia, vai perdendo o interesse, vai perdendo o foco, a motivação, mesmo estando a trabalhar, mesmo sendo dedicados, não é garantia de que isso não possa acontecer conosco. Como que fica isso para vocês? Ruim, né? Triste não, porque daí já vai começar a deprimir, né? Brincando. Mas é muito triste isso. A gente sempre acha que precisa ter um gatilho, né? Mas às vezes não, né? Como você está colocando. Pode ter um gatilho e pode não ter. As duas coisas podem acontecer. A gente pode ir diminuindo. Aconteceu uma frustraçãozinha lá no centro, naquele dia da segunda-feira, que eu gostava tanto, me dedicava e de repente daí eu não pude mais realizar aquela tarefa. Aí eu fiquei um pouco triste, e daí aconteceu não sei o que, e daí eu mudei. E as coisas vão acontecendo de maneira silenciosa, leve, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, quase imperceptíveis, e de repente a gente está num processo depressivo. Aí quando alguém nos diz: nossa, mas o que aconteceu? Você era uma pessoa tão disposta, você era uma pessoa tão animada. Aí a gente se assusta e pensa: meu Deus do céu, é verdade, o que aconteceu? Mas daí a gente já está no processo depressivo. E podemos ter um gatilho, né? A morte de um ente querido, uma separação não esperada, uma traição de um cônjuge, de um amigo, ser mandado embora do trabalho, algo que vem, que a gente tinha toda a teoria do que as pessoas têm que fazer, porque a gente tem um monte de teoria, né? Aconselha, orienta, não, você tem que fazer isso, você tem que pensar assim, você tem que agir de tal jeito, e de repente quando aquele negócio chega para nós, parece que toda a teoria se esvai e a gente se perde. Ou ainda, a gente consegue alimentar a teoria por um tempo e vai mantendo bem bonito, né? Aquelas mães e pais loucos que no velório do seu próprio filho estão ajudando a família, dando suporte para os amigos. Pelo amor de Deus, morreu teu filho, você tem que chorar, você tem que viver aquela dor, aquele luto, e aí vai lá, não, pensa isso, pensa aquilo, tá lá orientando, providenciando chazinho, não sei o que, vai que é uma maravilha. E depois que passou 3 meses, 4 meses, 1 ano, quando não consegue mais fugir do contato com as dores que estão na sua alma, aí deprime.
E aí vai dizer que deprimiu e não encontrou nada que deprimiu. Porque os supostos gatilhos, eles ficaram lá para trás e a gente manteve eles de alguma maneira escondidos e depois de um ano fala, mas o que aconteceu agora que você deprimiu? Não aconteceu nada. Imagina, a minha vida continua tudo normal. Só que eu já não tenho mais forças para continuar fugindo deste monstro que está dentro de mim. E aí eu deprimo. Aparentemente não aconteceu nada. Eu só não consigo mais fugir daquilo que antes eu fugia. Faz sentido isso para vocês? Faz. E aí vocês estão vendo que quanto mais extrovertido, quanto mais alegrinho, quanto mais para fora, maior é o risco, né? Porque daí tá lá fora, a atenção tá lá fora, tá envolvido em um monte de tarefas, não tem tempo nem para pensar no que está acontecendo, não tem tempo para digerir. Para minha vida é assim, a gente tem nem tempo para parar para pensar nas dores, porque Deus o livre se parar para pensar, né? E tem gente que fala isso. Esse você já pode anotar. Vai terminar feia a situação, porque ele já está... Vocês ficaram tristes de eu falar isso? Mas, gente, é verdade. É verdade. Esse que diz a gente tem que parar, não pode nem parar, porque se parar a gente é engolido, não sei o que, não sei o que. Você já está dizendo o que está acontecendo com a tua alma. Você já está descrevendo que você está fugindo desesperadamente do contato com o seu mundo interno. E vai chegar uma hora que você não vai mais ter como fugir. Alguns de nós conseguem com eficiência fugir disso até chegar à velhice. Aí precisa se aposentar. E na hora de se aposentar, não dá mais para continuar fugindo. Tá, mas veja bem, dá para não se aposentar, né? Você pode aumentar os teus gastos, você pode aumentar teus compromissos financeiros. Perante a sociedade você vai ter uma ótima justificativa de que você não pode parar de trabalhar. Mas nós sabemos que lá dentro você está fugindo de você mesmo. Eu lembro de uma médica que vivia uma situação de esvaziamento muito grande, um medo de entrar em contato com a sua alma, com os defeitos, uma pessoa extremamente exigente, tudo. E aí ela já poderia, né, se aposentar, mas ela dizia, não, mas eu preciso do adicional do não sei o que, aí tem que ficar mais 5 anos para o adicional do não sei o que, do mais não sei o que, do mais não sei o que, ok, mas então por que não fica só em um trabalho? Não, mas daí o outro eu não sei o que, eu não sei o que, eu não sei o que. Ela falou, não, e eu já diminuí os meus gastos, porque veja, hoje eu estou num apartamento que é de 180 metros quadrados, isso para mim é um cubículo, né? Porque o outro que eu morava, e agora eu estou num cubículo, enjaulada. Então eu já diminui todos os gastos que eu podia. Agora, e claro, né, que nesse cubículo que ela estava ali no bairro que ela morava, é provável que uns R$1.500 que ela pagava só de condomínio, e aí ela não pode parar de trabalhar porque ela tem que manter todos esses gastos. Mas se a gente começar a chafurdar ali, a gente vai encontrar um sujeito que morre de medo de parar de trabalhar, porque trabalhando tem aparente sentido para a sua vida, é importante, é compromissado, e aí olha o que o inconsciente faz com uma alma dessa. A memória já começou a ficar prejudicada, a atenção começou a ficar prejudicada, trabalhava num lugar de terapia intensiva, a letra já começava a ficar atrapalhada, é a vida convidando essa mulher a dizer, para meu bem, para e começa a olhar para dentro. E aí a gente arruma mais um gasto e troca mais uma vez o carro, ou enfia mais um curso, mais um não sei o que, para não parar. E aí faz muito sentido nós encontrarmos um número tão alto de suicídios na terceira idade. Não faz? Porque vai enrolando, empurrando com a barriga. Aí vem a aposentadoria compulsória. Não pode mais continuar trabalhando, né? O Estado proíbe, porque passou de determinada idade, aí é obrigado a se aposentar. Chega em casa, não sabe como se portar em casa. Daí vai ficar supervisionando a mulher. Não, mas você não pode fazer isso. Não. Ela fez a vida inteira, ela cuidou da casa, né?
Esses homens, Deus o livre, ele vai começar agora a supervisionar a mulher, porque ele precisa se sentir importante, ele precisa se sentir supervisor de alguma coisa, melhor do que alguém, precisa se sentir mais do que alguém, e aí vai ficar lá infernizando agora a vida da diarista, da empregada, vai infernizar a vida daquela mulher, ele vai fazer alguma coisa para que ele se sinta uma pessoa importante, para que ele se sinta naquele pedestal, porque se ele largar e descer desse pedestal, ele corre o risco de deprimir e tentar suicídio. Chega uma hora que a vida obriga a gente a sair desse pedestal e aí a gente tenta suicídio. Vocês estão pensando em algumas situações, né? Eu estou vendo que a coisa está permeando o cotidiano de vocês. Podemos avançar ou fazemos a oração? Pedimos para o Juliano cantar mais uma música. Que esse foi só o primeiro slide. A gente pode pedir para ele cantar mais uma música de alegria, e a gente vai embora. Então, guarda esta lógica de que este suposto, o desinteresse, não é suposto, o desinteresse, a perda do prazer, ele é talvez o principal sintoma da depressão. Tá? A gente confunde muito a depressão com a tristeza. E aí a gente acha que o deprimido tem que estar chorando, tem que se acabar de chorar. E não. A gente pode endurecer, a gente pode se tornar áspero, agressivo, e não tem nada a ver com a tristeza de ficar chorando. Agora, a perda da capacidade de sentir prazer, que na psiquiatria a gente chama de anedonia, esse vai estar presente em todos os casos de depressão. A tristeza vai estar presente na maioria dos casos, mas não é possível o sujeito estar deprimido e não ter uma perda da capacidade de sentir prazer, uma diminuição da capacidade de sentir prazer, um desinteresse por algumas coisas e pessoas, e esse desencontro em relação a atividades que estimulavam e que eram realizadoras. Isso está inerente em todos os casos de depressão, ok? Do leve ao profundo, da depressão leve, moderada ou profunda, porque também a gente precisa pensar isso, que quando nós estamos falando em depressão, então não é só se acabar de ficar chorando, e falar em depressão também não quer dizer ficar deitado no fundo de uma cama, não querer levantar, não tomar banho e não escovar os dentes. Um paciente que não levanta mais para escovar os dentes e que fica com a boca fermentando, né? Eu já ouvi algumas descrições horrorosas, né? Da boca que fica fermentando, daquele ácido que vai corroendo o sujeito lá dentro porque não se alimenta, porque não levanta, porque não toma água, porque não escova os dentes. Esse caso é de depressão profunda. O abandono dos compromissos, essa ausência de sentido existencial, a ausência da força para dar conta de tarefas mínimas do cotidiano, é depressão profunda. Tá? Já estamos falando de um caso muito, muito, muito grave. Existe aí nessa paleta de sintomas, né? A depressão leve, a depressão moderada, que talvez esteja muito mais presente na nossa vida, nas nossas relações cotidianas do que a gente imagina. E precisamos estar atentos a isso, ok? À medida que se agrava, a alienação faz que o paciente se encontre em um lugar onde não está a sua realidade. Poderá deter-se em qualquer situação, sem que participe da ocorrência. Olhar distante e a mente sem ação, fixada na própria compaixão, na descrença da recuperação da saúde. Normalmente, porém, a grande maioria de depressivos pode conservar normalmente a rotina da vida, embora sob expressivos esforços, acreditando-se incapaz de resistir a situações vexatórias, desagradável, por muito tempo. Vocês percebem aqui que normalmente, olha, ela não está dizendo poucos, a grande maioria vai conservar uma rotina normal de vida.
E isso não quer dizer que não está em depressão. Percebe como é sutil? Você continua trabalhando, você continua dando conta dos filhos, pode até vir ao centro espírita, dar conta de determinadas tarefas e não perceber que está num processo depressivo. Como fica isso para vocês? Vocês tinham clareza? Eu pergunto porque daí eu vou explicando melhor ou não. Vocês tinham clareza desse movimento mais silencioso, superficial, que a gente pode até achar que não está deprimido, mas estar? Não é para você sair daqui com diagnóstico de depressão, cara. Bom, pelo que o Marlon falou, estamos tudo deprimido, né? Porque bate um cansaço. Tem dias que eu penso em ir trabalhar e digo, meu Deus do céu, tudo de volta, né? Então eu estou deprimido. Pode ser que sim, tá? Não vou aliviar também pro seu lado, mas pode ser que não. Existem outros elementos importantes. Eu já falei lá quando a gente discutiu, acho que a depressão no cultivo das emoções, mas talvez seja oportuno de trazer aqui. Na depressão, então, a gente tem aquela questão primeira ali, da falta de sentido, da diminuição do interesse, da perda da capacidade de sentir prazer. Então antes eu adorava ir lá no Capa nas segundas-feiras, e agora, aí eu tenho até uma justificativa boa, eu digo assim, mudou o coordenador lá e tal, tá, mas quanto tempo você foi indo depois que mudou o coordenador? Eu fui uns 2 anos depois. Aí você vai ver que não tem nada a ver com o coordenador. E as pessoas às vezes atrelam a essas coisas externas. Não tem nada a ver. Depois que eu mudei de trabalho, eu vi um senhor dizendo assim, depois que eu mudei de trabalho, aí eu deprimi de vez. Aí eu ia tomar a história com ele, né? E como que foi assim? Então você mudou de trabalho, e o que você fazia, como que é? Não, daí a gente tinha um projeto assim que eu tinha feito, e um outro trabalho e tal, e eu fui descobrir que ele passou aí uns 2 anos depois que ele estava na nova função, muito bem, e super envolvido. Então, na cabeça dele, ele queria justificar que tinha deprimido depois que ele mudou para uma função que ele não tinha prazer e que ele não gostava. Mas olha que interessante, no início que ele mudou de função, ele tinha prazer e gostava. E daí quando ele começou a perder o prazer e se desinteressar por aquele trabalho, ele vai dizer, na história que ele prefere contar para si mesmo, ele vai dizer que deprimiu porque foi para um trabalho que ele não gostava. Essa é a história mais confortável para o sujeito contar para si. Porque aí, de quem que é a responsabilidade por essa desgraça dessa depressão? Do trabalho. Daquele que me mudou para esta tarefa que eu não gostava. Mas na hora que a gente retoma esta história e vê que ele foi para esta tarefa muito envolvido, encantado e começou a desenvolver bons projetos, não dá mais para atrelar a essa questão do trabalho. E ele vai ter que descobrir que algo foi acontecendo na sua alma e que fez com que, inclusive, ele estivesse contaminado em relação ao trabalho e perdesse o interesse e o prazer com o trabalho. Mas não dá mais para responsabilizar o trabalho. Vocês entendem que difícil que é? Porque a gente prefere contar algumas histórias que favorecem ao ego não precisar confrontar-se. A nossa infância é cheia de histórias que nós preferimos contar de um jeito que não faz com que a gente se confronte. Então assim, porque os meus pais eram muito rígidos, eram pessoas muito severas. Aí vai contar a história olhando pelo ângulo dos pais, meu Deus do céu, se deixasse com 9 anos de idade, o menino já estava fazendo sexo com os primos, com não sei o quê, com não sei o quê. Aí claro que a mãe estava o tempo inteiro em cima, o tempo inteiro olhando, não deixava ficar no quarto com os primos com a porta fechada, não deixava ir passear não sei onde, não deixava sair, porque ela sabia o que estava vendo ali em casa.
Então, ao invés da menina dizer, porque eu era louca pra sair com os meus primos desde os 10 anos de idade, e a minha mãe percebeu isso e pegou bem a curva que eu estava fazendo, ela vai contar a história. A minha mãe era muito rígida. E com a sua irmã, era rígida também? Ah, minha irmã sempre deixou ela fazer tudo. Aí olha que história bonita, né? Então protegia a minha irmã e me maltratava. Não, mas é que a irmã, com 10 anos de idade, ela estava lá com papel de carta, escrevendo para as amigas. Nunca, Deus o livre, se falasse de um menino do lado. E a mãe olhava as duas e já dizia, meu Deus, essa vai me dar problema. O ego vai preferir contar a história por qual ângulo? Eu vou dar problema para minha mãe e ela pegou bem a história e não deixava eu desviar da linha? Ou a minha mãe era muito rígida e com a minha irmã ela deixava tudo? Qual que vocês acham que é a história mais conveniente? A gente é danado. A gente é danado. Eu digo isso porque há alguns anos, né, atendendo pessoas, esses dias eu fiz as contas de quantas sessões que já teve ao longo desses anos, e aí eu digo, gente, muda um, muda outro, entra um, sai outro, a história é tudo a mesma, né? Todo mundo fugindo de si, todo mundo atirando para tudo que é lado, e aí vem para análise, para ter um carrasco que vai ajudar essa pessoa a olhar para dentro de si, as pessoas depois dizendo, eu estou ficando pior, eu estou piorando, porque eu estou encontrando o pior que está dentro de mim, né? Porque alguns dizem, eu estou ficando pior depois que eu comecei a análise, eu estou piorando. Não, você não está ficando pior. Você está enxergando o pior que existe dentro de você e que você não enxergava, né? Teve uma essa semana que passou que disse, Marlon, o meu processo de evolução que estava ascendente deu uma caída violenta depois que a gente começou esse tema. Eu falei, não, então o teu processo de mascaramento do teu comportamento que estava ascendente a todo vapor e você estava quase acreditando que você era aquela pessoa extraordinária, foi por água abaixo. E eu brinco ainda, você vai me culpar por esta frustração, quando na verdade foi você que pegou uma linha completamente desvirtuada, porque você acreditou que precisava ser essa pessoa maravilhosa, que precisava ser essa pessoa querida, que precisava ser essa pessoa dedicada, tomou essa linha com gosto, estava convencendo todo mundo de que você era desse jeito, o teu inconsciente não se submeteu a isso, começou a sinalizar que o caminho era outro, e aí, obviamente, o trabalho do analista é ajudar o sujeito a ouvir o inconsciente dele. E aí, nessa história, fala, meu Deus do céu, foi tudo por água abaixo. Eu achei que eu já estava muito bem. Não estava muito bem, estava mascarando muito bem. E o que eu acredito? Que é melhor que as máscaras caiam agora, para que a gente possa se trabalhar, do que elas caírem quando a gente desencarnar. Porque na hora que a gente desencarnar e que forem todas as exterioridades para embora, que são as exterioridades nas quais o ego se alimenta, né? Na hora que for tudo isso embora, daí a gente vai ter que se encontrar. Isso será um processo muito doloroso. Então é melhor que doa menos agora, quando a gente ainda está a caminho. E aquela colocação de Jesus Cristo dizendo reconcilia-te com o teu inimigo, quando ainda está, né, não lembro, a caminho, a passo, né, com ele, ela serve muito em termos de processo de autodescobrimento, quando nós estamos falando do inimigo que existe dentro da gente e que é preciso entrar em contato com ele, se reconciliar antes que a coisa desande, né. Então nós temos estas alteração no prazer, na motivação de coisas que a gente gostava. Antes eu adorava de sair com as minhas amigas. E aí agora eu já não tenho gostado muito. Aquelas duas lá são muito chatas também. Então, não eram chatas antes e se transformaram em chatas. Ok, essas duas eram muito chatas. Mas daí você arrumou outras duas que não são chatas? Não. Entende? Porque se fosse de fato aquela pessoa que é muito chata e que é difícil, você arrumava outra. Então quando você se desvincula daquelas amizades e não arrumou outra, não no sentido substitutivo, mas porque é bom estar com pessoas que a gente gosta, que a gente se dá bem. Você se desvinculou daquelas e não se vinculou a alguém, então nós não estamos falando daquelas amizades, nós estamos falando de algo que mudou dentro de mim.
Ah, eu amava um trabalho assistencial que eu fazia em tal lugar. E aí teve uma mudança, aconteceu não sei o que, não sei o que. Tá, arrumou outro trabalho voluntário? Não. Então tem alguma coisa acontecendo ali, e essa história de que eu não gostei mais e eu não estou fazendo, é a história que o ego preferiu contar para não precisar confrontar-se consigo mesmo. Fica claro isso para vocês? Aí nós temos a alteração de sono, que é muito importante quando nós temos os estados depressivos, seja dormir menos ou seja dormir mais, porque tem pessoas que vão ter insônia quando estão em depressão. A insônia inicial, que é o quadro muito presente na ansiedade, a gente demora para dormir. Deita na cama, enrola, se enrola, se enrola e não consegue dormir. Isso é a insônia inicial, que está muito presente nos quadros de ansiedade. E nós temos a insônia tardia, deita e dorme. Mas poderia acordar às 7 da manhã, lá pelas 4 acorda. Pelas 3, pelas 5 e não consegue mais voltar a dormir. E em geral esta insônia tardia é acompanhada de um leve mal-estar, ou às vezes de uma angústia, uma coisa que a gente associa com a depressão. Ai, acordei de volta, porque meu Deus, que eu não consigo dormir. E aí começa a chorar, porque amanhã eu tenho que trabalhar, mas você não está chorando por conta da insônia. Você está chorando por outras coisas que estão lá dentro que você não está percebendo e está atribuindo à insônia. Tá? Então, tem a alteração de sono. A alteração do desejo ou do apetite sexual é muito comum nos transtornos de humor. Na euforia, a gente tem um aumento do desejo sexual. Na depressão, diminuição do desejo sexual. Ah tá, por que eu falei isso? No sono, a gente pode ter menos sono, que tem a insônia, e pode ter muito sono. Então, uma pessoa com depressão, ela pode chegar em casa depois do trabalho, dormir, levantar, comer e voltar a dormir. E quando a gente está num estado saudável, a gente chegando depois do trabalho e dormir 1 hora, vai depois levantar, comer e não consegue dormir depois à noite. Claro que vai alterar o sono. Então essa história de dormir muito, acordar, tomar café de manhã e voltar para a cama e deitar, dormir, todos são sintomas de depressão. Tá? Aí eu estava falando que na euforia tem uma hipersexualidade, na depressão tem uma diminuição da libido, alteração na alimentação, as magrinhas com dificuldade de engordar, por desgraça, comem menos e ficam mais magras, e as gordinhas com facilidade de engordar comem mais e ficam mais gordas, né? Eu digo que isso é uma desgraça porque se aquela que tem facilidade para engordar, quando deprimisse, parasse de comer e ficasse magrinha, nossa, já davam, né? Dava um up, aí ela já continuava bem, mas não é assim que acontece. A que tem dificuldade de emagrecer, come mais e deprime mais. Aí ela diz, nossa, e aí ela fica com mais raiva quando ela ouve a amiga dela, que ela diz, nossa, eu estou em depressão, estou comendo tanto. A menina ela diz, sério? Eu quando fiquei em depressão, meu Deus, não descia nada. Aí que ela quer morrer, né? Porque deprime e aí dá vontade de comer o mundo, dá vontade de comer todas as bolachas, todos os salgados. Teve uma mulher que me dizia assim, o meu problema é o doce. Porque fazia cuca com doce de leite, com não sei o quê, com não sei o quê. Aí ela falou, tá, mas também eu não abro mão do vinho. Talvez o meu pior problema do doce seja o vinho. Eu falei, tá, e 1 taça, 2 taças? Ah, não. Se for tomar vinho, aí é pra sentir a emoção do vinho. Então vai engordar, né? Sentir a emoção do vinho. Como que é? Daí não dá o estalo lá. Eu falei, que estalo, meu pai do céu? É uma cota que você tem que ir tomando pra dar um estalo, pra dar um sei lá o quê. Então aí tem que encher a cara de vinho, tem que entupir o estômago de doce para tentar lidar com esta vida interna que está difícil de suportar, né? Ao sono, sexo,
Atenção e memória eu não vou falar para vocês, porque todo mundo vai querer sair daqui com diagnóstico de depressão, porque todo mundo está com alteração de memória e de atenção nesses dias atuais, né? A gente está exposto a muitas informações sem necessidade, ok? Exposto a muitas informações sem necessidade. A gente está antenado a um monte de notícias no mundo globalizado, onde você sabe do atentado que aconteceu na Inglaterra, você sabe da tragédia no sei o que do norte da Ásia, que nem sabia o que era norte da Ásia antigamente, e agora você sabe de tudo que está acontecendo, não que vá ocupar memória. Não é esse sentido de que ocupou a memória e daí a memória para as outras coisas ela está atrapalhada, porque a gente não usa toda a memória do nosso cérebro, a gente não usa 10% da memória do nosso cérebro. Então não é porque ocupou, mas é porque nós estamos sobrecarregados, né? A gente não está conseguindo emocional e cognitivamente processar todas essas coisas, não é estrutural, é um processamento. E aí a gente continua se expondo a tudo isso, acorda de manhã, liga a TV e notícia, no carro com notícia, lê revista, jornal, não tem tempo para contemplação, não tem tempo para reflexões profundas, muito pouco de leituras saudáveis. A leitura saudável que eu estou fazendo já é grifando para usar numa palestra, num grupo de estudo e alguma coisa, então ela não se transformou numa leitura gostosa, ela se transformou em mais uma tarefa. E aí, obviamente, a gente vai ter problema de atenção e memória. Tá? Culpa tua, porque não está administrando bem a rotina. Né? A gente não tem tempo para sentar e fazer um chazinho e ler o Evangelho com um chazinho do lado, quentinho, gostoso. Aí toma, aí lê um pouquinho mais, aí para a leitura e diz, meu Deus, o que será que Jesus queria dizer com isso? Aí fica lá 10 minutos pensando. Aí toma mais um chazinho. Ninguém hoje quase faz isso. Muito poucas pessoas fazem isso. Tá? Em relação aos sintomas, fica claro para vocês que não é uma coisa ou outra, é um conjunto que está... E por que a gente tem que entender um conjunto? Porque nós estamos falando da depressão como uma doença da alma. Se ela é doença da alma, ela não vai se expressar em uma coisa. Na alimentação. A alimentação é uma coisa, mas vai se expressar nesse conjunto de coisas. Alguma dúvida sobre isso? Não. As síndromes de infelicidade cultivada tornam-se estados patológicos mais profundos de nostalgia que induzem a depressão. O que você entende por síndromes de infelicidade cultivada? Estou perguntando porque Joana Dias não explicou isso. Então cada um entende o que quiser. E eu não vou dizer que ela falou isso porque ela queria dizer tal coisa, né? Eu também tenho um entendimento particular, né? Mas pensa o que você acha que tem a ver com essa síndrome de infelicidade cultivada. Uma das alternativas que a gente pode pensar é esta postura que a gente tem de cultivar o lado difícil da vida, o lado sofrido, né? Aí volto lá para minha infância e digo, mas você não sabe o que eu passei quando eu era criança. Não sei, nem quero saber, não interessa. Tem que lidar com a vida agora. Mas eu não posso esquecer meu passado. Isso aí é síndrome da infelicidade cultivada, no meu ponto de vista. Eu fico dizendo, olha como foi difícil, olha como eu sou um coitado, olha como eu sofri da minha vida. Então aí justifica a incompetência emocional que eu tenho. Então se hoje eu não faço, se hoje eu não aconteço, se hoje eu não me desenvolvo, se hoje eu não realizo, é porque a minha vida foi uma tragédia, porque só eu sei o que eu passei. Quando eu me separei, meu marido me jogou no lixo, não me deixou com pau para dar no gato, não sei o quê. E aí vai aquela descrição assim. Se você não ficar atento, você começa a ficar com uma pena daquela pessoa, porque se ela acreditar na história de que o marido fez tudo isso para ela,
ela não precisa falar sobre o que ela fez para o marido. Ela não precisa falar da incompetência na vivência do casamento. Ela não precisa enfrentar-se, porque se eu contar uma história trágica da minha infância que justifica por que eu vou trazer isso aqui no próximo encontro, a gente vai falar da timidez, da inibição, e tem muito relacionado aos comportamentos da infância. Se eu pego essa verve aí de coitado de mim, então eu não preciso me expor, eu não preciso enfrentar, eu não preciso me superar, eu não preciso dar conta da minha vida, porque eu preferi ficar preso à tragédia da minha vida. E aí não abre espaço para transformação, não abre espaço para enfrentamentos, não abre espaço para mudanças. Eu olho lá, daí os palestrantes, alguém que faz, que acontece, meu Deus, eu queria tanto ter tido oportunidade na minha vida de fazer isso. E por que você não faz? Você não sabe como que foi a minha história. Gente, dá um nervoso de conversar com pessoas assim. Porque aí você diz, mas você não pensa que você poderia tomar um outro caminho? Fazer alguma outra coisa? Eu dizer, para quem está de fora é fácil falar, mas só eu sei o que eu passei. O que vem depois disso? Então se afunda, porque você quer ficar no outro, se afunda, né? Já põe a cabeça lá e morre de uma vez. Bota o nariz antes de provar. Né? Aquele nariz Que nervoso. Eu tinha uma amiga que dizia, olha, eu prefiro atender psicopata do que depressivo, ela dizia assim. Nenhum dos dois tem tratamento, ela dizia. Mas o psicopata pelo menos é uma coisa mais dinâmica, ele está lá na vida, ele está lidando, ele está enfrentando, ele está pensando, porque depressivo, né, é aquela coisa morta, repetida, dizer, eu prefiro atender psicopata do que depressivo. Daí deixa eu voltar para a nostalgia. Então, olha que interessante, porque essa síndrome da infelicidade cultivada, ela vai gerando estados patológicos mais profundos de nostalgia. Porque a nostalgia em si não é um transtorno mental, né? Não sei se vocês conseguiram entender ali na leitura. Que ela em si não é um transtorno mental. A gente para e diz, meu Deus, lembra quando a gente era criança, né? Que andava lá na rua, aí a gente subia no pé de goiaba, fazendo não sei o quê, não sei o quê. Hoje em dia essas crianças não fazem nada disso, dá aquele gostosinho de lembrar dos amigos, tal. Aí entra no Facebook, vai procurar a fulana, a Beltrana lá da rua, e não sei o quê. Isso é nostalgia, aquela coisa de que aquele tempo que era bom, porque a gente que foi criado direito na infância, né, e tudo mais. Mentira, porque cada um tem o seu tempo e vive do seu jeito, né? E os nossos filhos que hoje estão internados no computador também vão dizer, você lembra que a gente tinha o tabletzinho e a gente ficava lá jogando, porque agora já vai ser, né? Dentro de casa já é uma tela, já é um jogo que você está no sei lá como que vai ser. E aí eles também vão olhar com nostalgia para sua infância e dizer, você lembra? Um negócio assim, aí a gente ficava com o dedo, porque, né, sabe-se lá o que vai ser de tecnologia daqui 40 anos, né? Esses dias eu ouvi falar de uma escola que as salas são redondas e daí não tem mais a exposição do professor aqui na frente e as mesas uma atrás da outra, não sei o que. Eu digo, gente do céu, né? Isso acontecendo agora, o que serão dessas escolas daqui 40 anos e 50 anos? Então eles também vão olhar com nostalgia, também vão pensar nas coisas que eram. Isso não é um problema. O problema, ele está quando eu alimento esta nostalgia para fugir dos confrontos da atualidade. Então era bom, e aí justifica essa porcaria de agora, não tenho o que fazer, e aí por isso é que eu sou infeliz. Não é porque eu não administrei minha vida, não é porque eu não estou fazendo buscas, não é porque eu não me conheço, não é porque eu não estou lidando com os meus conflitos, é porque antes era bom e agora é ruim. Veja que a gente está sempre percebendo que é como se o sujeito quisesse chegar num fim de linha, porque quando chegar no fim da linha, o que precisa fazer? Nada. Então é uma tentativa de não precisar se confrontar. Isso nós precisamos estar, eu estou falando isso para a gente estar atento ao nosso discurso.
quando o nosso discurso for de fechamento, quando o nosso discurso é de justificativa, quando o nosso discurso é de paralisação, eu preciso prestar atenção. Porque no meu trabalho não tem mais jeito também, né? Pelo amor de Deus, aquela situação, olha, presta atenção, é um discurso de fechamento. Então vá procurar outro trabalho. Então vá mudar a situação. E depois que você tiver certeza que não dá para mudar aquela situação, você arruma outro. Ai, mas eu passei num concurso, que se dane o concurso. Tem um monte de gente concursada cometendo suicídio. Então que se dane o concurso. Ai, mas o salário que eu ganho é um salário ótimo. Que se dane o salário ótimo. Você está vendendo tua alma para o diabo? Que você agora está preso a um concurso? Está preso a um salário? Está preso a uma situação externa? A gente vai morrer e vai deixar tudo isso? Ai, mas daí eu não vou poder morar naquela casa. Então que se dane a casa também. Vai para uma casa menor. Vai para um lugar diferente. Mas a gente precisa estar comprometido com o desenvolvimento da nossa alma. O sujeito que hoje deprime é o sujeito que foi se abandonando de muito tempo. A gente não pode permitir que esses pequenos abandonos vão tomando conta da gente. Se eu tiver que trabalhar mais por conta do carro que eu tenho, compra outro carro. Mas eu não posso ficar me aprisionando a estas coisas e abandonando a minha alma. E hoje em dia tem muitas pessoas vendidas. Porque a gente está preocupado com o carro que a gente usa, a gente está preocupado com a casa, porque tem que ter um imóvel, uma garantia do futuro, né? E aí está todo mundo enfiado, pagando trocentos mil reais de juros para a Caixa Econômica, porque você tem que comprar um apartamento, né? Aí o apartamento é 200, sai por 500 mil, tanto que você pagou de juros, mas você tem que ter o tal do apartamento. E aí está todo mundo com a alma vendida para o diabo, brincando com a analogia dessa postura que a gente tem. E depois não sabe por quê. Aí o casamento está horroroso, desandado. Por que casamento está horroroso? Porque estão os dois trabalhando enlouquecidos, os dois chegam em casa morto de cansado, os dois não têm energia para investir no relacionamento. Nossa, você lembra que passou mês passado, foi a data do nosso casamento e ninguém lembrou, porque chegam em casa morto. No final de semana tem que limpar, porque daí não pode ter diarista, né? Então tem que limpar a casa, tem que fazer um monte de coisa. E aí tem o apartamento para depois dividir em dois, tem o carro para fugir de si mesmo depois, e está enfiando a vida onde? Qual é a lógica, né? A doutrina espírita ela nos ensina que a gente precisa compreender-se como um espírito que está de passagem pela terra. Não como um sujeito que está na terra e que terá uma experiência espiritual depois. Nós estamos só de passagem, e uma passagem muito rápida. É como a gente está tirando férias e querer comprar imóvel lá no mês de férias. Eu vou comprar um carro. Tá, e como que você vai levar o carro para o teu país de volta? Não tem como. E daí você vai fazer o que com o carro? Aí depois a gente pensa, o importante é ter um carro agora para passear nesse mês. Não é o mais importante. E a gente inverteu a ordem da dimensão material, permitindo que ela se sobrepuja à dimensão espiritual. E aí a gente vai adoecer. Vai adoecer por conta deste mundo que nós estamos amarrados. E depois que você se enfiou no financiamento do não sei o que, de qualquer outras coisas, aí você vai dizer, agora eu não aguento mais. Mas daí a gente não se permite olhar e dizer eu não aguento mais, porque tem as contas para pagar, porque tem mais não sei o que compromisso, porque tem mais não sei o que, e aí você está enredado naquilo ali e vai se obrigando um pouco mais, e daqui a pouco a situação está grave, precisa ir para medicação, não tem outra alternativa. Triste isso, né? Eu lembro de uma moça, só para vocês verem o descaminho dos seres, né? Que eles já tinham uma casa imensa, eles eram funcionários públicos que iam se aposentar com aposentadoria integral, ou com mínimo lá de diminuição. Eles tinham mais de 1 milhão guardados para a Previdência quando envelhecesse, e não podia parar de trabalhar, não podia gastar com um jantar, não podia contribuir no centro espírita, e quando viajasse não podia ficar em hotel, não podia nem viajar direito, porque não sei o que. Eu digo, meu Deus do céu, vendeu a alma, não vive, né?
Marlon, mas o processo da depressão, do estado depressivo há de convir também que, com o passar do tempo, com o envelhecimento da gente, a gente perde um pouco daquele aquele ânimo que a gente tinha no início, né? Perde a vitalidade, não o ânimo. Exatamente, a vitalidade. A É normal vitalidade, no processo de envelhecimento. Mas daí é a vitalidade, eu não tenho mais a disposição Que física. tinha antes. Mas a mente não pode ir diminuindo a lucidez. Mas as pernas já não... As pernas não vão, mas por conta das pernas estarem mais comprometidas, a mente está indo muito mais longe. Porque ela está compensando onde as pernas não chegam. Então eu viajo muito mais nas leituras, eu reflito muito mais sobre a vida, somado à minha experiência. Aí eu vou ler coisas que eu nunca li, eu vou me envolver em coisas que eu não me envolvia antes. Então assim, a mente compensa até a perda da vitalidade. Agora, o que é um fato é que muito da perda da nossa vitalidade, não estou te falando no teu exemplo específico, eu não te conheço nem sei do que você está falando, mas assim, muito desta perda da vitalidade, ela está atrelada à degenerescência emocional. Então, por exemplo, meu avô tem 90 e quantos que tem o avô? 92 anos. Se precisar, ele está pulando cerca, ele está subindo em escada, ele viaja toda semana, pega a estrada toda semana, porque tem um centro espírita que ele é o responsável numa cidade do interior, e ele viaja toda semana para lá, e passa o dia e faz e acontece com uma vitalidade absurda, com uma mente lúcida. E a minha avó, que tem o perfil da coitada, que se vitimiza, tá cega, o joelho não funciona, não consegue andar, não consegue fazer nada, e ele que é mais velho que ela, é quem dá suporte, orienta, ajuda e tudo mais. Então existe uma questão física? Existe. Mas existe uma mente que determina esse estado físico. E o grande dado mais importante para a gente pensar isso é quando o sujeito faz Alzheimer. Estava lá, velhinho, não andava direito, não conseguia comer, apoiava aqui. Depois que teve Alzheimer, pulava a janela, batia na bunda das meninas, saía correndo, entrava embaixo da cama, fazia cocô em cima da mesa. Você dizia, meu Deus do céu, ele não conseguia nem ficar reto. Como que subiu numa mesa para fazer cocô? Porque agora, aquela mente que lhe impedia, agora foi pro ar, por conta da degenerescência. Entende? Isso eu já vi um monte de vezes. A velhinha não conseguia levantar da cama. Depois ela sobe da cama e pula a janela, vai lá para fora. E quando vê, está em cima de uma árvore. É o mesmo corpo. É o mesmo corpo. Antes, com uma mente que lhe debilitava, e agora sem uma mente que lhe debilita. E a gente vê que o problema não era do corpo. O problema era muito mais da mente que debilitava, né? E isso na acupuntura tem uns casos interessantes assim, como a questão da flexibilidade. Eu já vou trazer para vocês um outro slide. Você tem uma inflexibilidade, não consegue, toca no pé, né? Aí tem que dobrar o joelho, não sei dobrar o joelho, aí não consegue nem descer assim, né? Aí o acupunturista vai lá, coloca um negócio aqui que libera não sei o que, você vai lá e toca no pé. Você fala, meu Deus, isso não é possível, né? Você vê que não é uma inflexibilidade só do tendão, da musculatura, tem uma alma rígida, tem um sujeito que está endurecido ali por trás e que se materializa num corpo. Então isso é preciso a gente prestar atenção, né? O que você ia falar, Regina? E isso é uma coisa que me chamou a atenção na leitura, justamente dizendo que uma disciplina de movimentos físicos, ela revitaliza esses centros de força que a mente justamente atrofia. Então, essa atividade física também auxilia em manter este centro de força. E ela fala ali, eu não sei se ela chega a citar diretamente o Alexander Lowen, da psicossomática, mas o Alexander Lowen, a psicoterapia corporal, ela vai trabalhar com movimentos específicos do corpo que vão liberando couraças emocionais, porque vê que essas coisas estão grudadas,
né? Dizer que está grudado, para alguns psicólogos é uma ofensa, porque grudado é uma coisa, outra coisa, e elas se grudaram. Na psicossomática eles não entendem que elas se grudaram, elas são uma coisa só, o corpo e a alma, né? A gente entende que não são, porque existe o espírito sem o corpo. Mas mesmo no processo de reencarnação, está lá a descrição de André Luiz, de que o perispírito se liga ao corpo célula a célula, né? Então parece de fato uma coisa só. E aí, desde movimentos oculares, que é o mais simples, começa com os movimentos oculares. Então você vai para terapia para ficar mexendo no olho. Eu tinha amigo que começou e disse, é uma palhaçada, não vou continuar pagando um absurdo de caro a sessão. Aí falava um pouquinho e ficava lá, deitado, não sei o que, mexendo com o olho. Ele disse, meu Deus do céu, mas eu não sei o que vai acontecendo com o tempo, não é que eu vou me soltando mesmo. Ele era uma pessoa, de fato, bastante rígida e obsessiva, né? Um perfil muito obsessivo. Então existem movimentos específicos. O Alexander Lowen tem um livro sobre alegria, se eu não me engano o título é Alegria, e que lá no próprio livro ele fala de alguns movimentos que a gente deve fazer, de dobrar as costas, de abrindo os plexos e tudo mais, que vão colaborando para que a gente vá liberando estas couraças emocionais e vá se encontrando melhor com as próprias emoções, com o mundo interno. Interessante, né? Deixa eu ver aqui que fala do enrijecimento para a gente já aproveitar. Aqui, ó. Para que se logre prosseguir, é comum ao paciente a adoção de uma atitude de rigidez, de determinação e de desinteresse pela sua vida interna, afivelando uma máscara ao rosto que se apresenta patibular, e podem ser percebidas do corpo essas decisões em forma de rigidez, falta de movimentos harmônicos. Então, o corpo ajuda a identificar o movimento que está acontecendo na alma. Interessante isso, né? Eu posso olhar para o corpo só como uma questão corporal e pensar na fisioterapia que eu preciso fazer. Mas em determinados momentos da vida, a gente faz as mesmas coisas e dá conta de um outro jeito, sem precisar de fisioterapia ou de remédio. Então a gente entende que existe uma restrição física, mas existe uma mente que determina o físico. E uma forma de nós supormos o que está acontecendo dentro da gente é prestar atenção no nosso corpo, nos aspectos da rigidez, da constrição, né? No fogo que muitas vezes pega lá no estômago, como a gente falava, na umidade que está muito presente, nas frieiras, nos fungos, nessas coisas que a gente envolve. Então a gente tem que estar atento, porque o corpo vai sinalizando coisas que estão acontecendo na nossa alma. É como se o ego não consegue enxergar, então o inconsciente manifesta no corpo para ver se a gente percebe. E mesmo assim a gente não percebe. A gente se lasca de remédio, se lasca de outros tipos de tratamentos e evita de entrar em contato. Olha o que ela diz aqui, ó. Uma atitude de rigidez, de determinação e de desinteresse pela vida interna. Então é assim, olhar para dentro, lidar com as minhas frustrações, com as minhas dores, com os meus medos, ansiedades, com estes conteúdos que estão lá dentro, é muito difícil. Então o que a gente faz? A gente se envolve com outras coisas e não olha para o mundo interno. Foi bem interessante uma pessoa, esses dias conversando com ela se identificava como alguém muito proativo, muito determinado, que fazia e que acontecia. E aí, de repente, por conta de outras coisas que foram aparecendo no processo da análise, ela foi percebendo o quanto ela tinha medo de olhar para dentro dela. Medo de lidar com os seus conflitos, com as suas frustrações, de quando a vida emperrava aqui, ela já se envolvia com outra coisa, com mais tarefas, com mais atividades, e não entendia que ela estava colocando essa energia toda na vida, na verdade, para fugir daquilo ali. E aí teve um dia que ela parou e foi obrigada a pensar assim, e disse, então, será que eu não sou essa pessoa toda disposta, que faz o que acontece, que eu imaginava? Porque todo mundo me vê como uma pessoa extremamente proativa.
E aí a gente começou a perceber que toda a proatividade dela estava relacionada com as frustrações e com as situações que ela não sabia como lidar, e aí ela saía igual uma louca trabalhando e sendo aplaudida pelas pessoas à sua volta. Sendo aplaudida pelas pessoas à sua volta e trabalhando, não escondeu aquela pessoa frustrada, mal amada, ressentida, com dificuldades na área da sexualidade? Escondeu. E aí, como a gente está sendo aplaudido e valorizado pelas pessoas lá fora, a gente tem a certeza de que a gente está num ótimo caminho, quando na verdade a única coisa que a gente está fazendo é evidenciando o desinteresse pela nossa vida externa, afivelando uma máscara no rosto, de desenvolvido, de interessado, de que faz e de que acontece, para esconder um mundo subterrâneo, feio, sujo, que está lá dentro que eu não consigo suportar. E o problema é que a gente valoriza daí essas pessoas, essa proatividade, né? Porque assim, não interessa, que era o que eu tinha falado para ela, ela estava numa função, como que chama, cargo de confiança, né? E assim, então agora, né, o que interessa é você se dedicar. Se você está se estourando por dentro, não importa, porque o dia que você estourar, o dia que você for afastado por uma licença de saúde ou alguma coisa assim, aí a gente logo esquece de você e vai arrumar outra pessoa, e vai usar outra pessoa, e vai se dedicar a outra pessoa. Mas no fundo, se parar para pensar, está todo mundo quites, porque eles estão te usando, mas você também está usando deles. Porque você também está usando do aplauso deles para fazer o teu circo e esconder da tua vida. Então, no fundo, tá uma troca boa, né? Que horror, né? Mas é a verdade. Vamos um pouco mais ou tá muito triste a coisa? Deixa. Vitimado pela insegurança e pelo arrependimento, respira fundo que agora vai piorar. Quer uma água para ajudar a descer? Vitimado pela insegurança e pelo arrependimento, torna-se joguete da nostalgia e da depressão, perdendo a liberdade de movimentos, de ação e de aspiração, em face do estado sombrio em que se homizia. Por que eu disse que vai piorar? O que está na base da insegurança e do arrependimento? Orgulho. Ou dentro daqueles nossos outros estudos, um ego exacerbado. Um sujeito se colocando no centro da vida. Então a insegurança, ela está ligada ao medo de errar, fazer e não ter o resultado que eu esperava. O sujeito inseguro tem, poderíamos dizer que tem lá uma base extremamente orgulhosa. Só que tem o orgulhoso com o traço do arrogante, que está morrendo de medo, mas se acha, no perfil exibicionista, que vai lá, que faz e que acontece. E tem o outro orgulhoso no perfil do fechado, do eu não consigo, do não vai dar certo, mas os dois são orgulhosos. E o problema é que esse orgulhoso inseguro vai ficar falando mal do orgulhoso que se expôs. É uma parecida mesmo. É só pra você parecer que lá um poço de orgulho. Eu sei o que tem lá dentro dele, sabe que tem igual dentro de você. E no fundo o que você está dizendo é como que ele pode ter coragem de se expor desse jeito e eu não tenho. Né? Da raiva de algumas pessoas, quando a gente tem raiva, é porque a gente está dizendo em alguns casos assim, desgraçado, como que ele tem coragem de fazer isso? Porque eu sinto a mesma coisa, mas eu não tenho coragem de fazer. Né? E no arrependimento, o que tem por trás do arrependimento? Culpa. E o que tem por trás da culpa? Orgulho também. Que é assim, não podia ter feito, não podia ter errado, meu Deus, aonde que eu estava com a cabeça? Como que eu fui fazer isso? Eu tinha que ter pensado melhor. Não é aquele arrependimento no sentido da responsabilização, eu vou, mudo, lido, faço e aconteça. Eu me prendo a isso porque eu não admito que eu tenha feito isso. Ou seja, eu tinha que ser muito melhor. Não podia ter feito isso. Aonde que eu estava com a cabeça, quer dizer, a minha cabeça vive no céu, eu sou maravilhoso. E naquele dia ela saiu do céu, foi para o inferno, como que eu estava com a cabeça lá? Se eu sou uma alma tão nobre, tão maravilhosa, aonde que eu estava com a cabeça?
de ter feito isso. Você estava com a cabeça no lugar que está e que você sempre foi, que esse é o teu na tua média. Você é assim, mas eu fico arrependendo como se eu fosse muito melhor e eu não pudesse ter feito aquilo que eu fiz. Então, mesmo trazendo ali essas características, a gente olha que lá no fundo tem uma arrogância, um orgulho, ou até um desejo de se exibir com medo de se exibir, né? Triste. A depressão é acompanhada quase sempre da perda da fé em si mesmo, nas demais pessoas e em Deus. Os postulados religiosos não conseguem permanecer, gerando equilíbrio, porque se esfalecem ante as reações aflitivas do organismo físico. Não se acreditar capaz de reagir ao estado crepuscular caracteriza a gravidade do transtorno emocional. Isso aqui, gente, vocês juntem com aquilo que eu falava do sentido existencial. Porque da mesma maneira, nós temos a fé como um antídoto para a depressão e temos também postulados religiosos como antídoto para a depressão. E aí olha o que ela está nos dizendo, que na depressão perde a fé e os postulados religiosos que tinham, eles não conseguem permanecer gerando equilíbrio. Então, mesmo tendo os conceitos, os postulados religiosos e uma cota de fé, dependendo do estado depressivo, vai tudo por água abaixo. E pior ainda é quando nós falamos daí para uma pessoa depressiva, mas você não acredita em Deus? Dá vontade de dar na cara da pessoa que te fala isso. Porque assim, acredito, mas agora eu não sinto. Agora não lembro de Deus. Agora isso não me ajuda. E quando você fala isso, você não acredita em Deus, você não é espírita, já fala com um gostinho assim de facada. Você não é espírita? Que história é essa de deprimir? Você é espírita, né? Faz a pessoa se sentir ainda mais culpada. Aí fala, meu Deus, além de tudo isso que já está aqui dentro, eu sou uma porcaria de uma espírita. Então eu nunca tive fé mesmo. Então nunca adiantou eu ter ido no centro espírita. A pessoa já se mata depois dessa. Não é essa a nossa função quando nós estamos lidando com alguém com depressão. Não é colocar mais um peso nas suas costas, não é lhe cobrar de mais uma coisa e fazer mais uma exigência. Porque o sujeito já se cobra demais, já se faz as exigências, já não dá conta do seu mundo interno. E você vai ali para aquele que não está conseguindo carregar o peso, colocar mais um fardo em cima, isso não se faz. Eu estava lá em Alagoas fazendo um seminário sobre alcoolismo. E o alcoolismo tem muito, a estrutura, né, para compreender os transtornos mentais é a mesma. A gente entende que o alcoolismo não é alcoolismo em si, a depressão não é depressão em si, a ansiedade não é ansiedade em si. Todas estas são manifestações da alma que está sinalizando que alguma coisa não está bem. E aí nós fomos discutindo isso do alcoolismo, o quanto que o sujeito se sente inferior, o quanto que ele não deu conta das suas expectativas, o nível de exigência, tal, e o quanto que a família acaba atrapalhando, quando na verdade a família poderia ajudar, a família se transforma um problema na vida desse sujeito alcoolista. Aí no final do seminário a mulher vê assim e diz, bom, então, se eu entendi bem tudo isso que você falou nesse final de semana, eu estou mais atrapalhando do que ajudando, e sou eu que preciso me tratar também. Aham, glória a Deus que uma alma se salvou neste seminário, né? Porque ela dizia, todo dia que o meu marido chegava em casa, eu metia a boca nele, eu dizia que era um absurdo o que ele estava fazendo, que ele não percebia que ele estava acabando com a vida dele, com a minha vida e com a vida dos filhos, que não sei o que. E aí ela dizia, então agora eu estou entendendo que cada vez que eu faço isso, eu estou fazendo com que ele se sinta ainda pior. E eu achava que eu estava ajudando. Que ao falar isso, eu estava lhe motivando a sair do alcoolismo. Então, pelo que eu estou entendendo, eu estou jogando mais pedra no sujeito que já está lá no fundo do poço enterrado. É bem isso. E na depressão a mesma coisa. Não precisa de alguém para jogar mais uma pedra lá em cima. Precisa de alguém que ajude a diminuir essa pedra. Tá, mas se eu não meter a boca, e se eu não falar que é um absurdo ele beber daquele jeito, ele nunca vai parar de beber. Ele vai beber, independente de você meter a boca ou não meter a boca.
porque é um conflito da alma do sujeito. A nossa pergunta não é o que a gente faz para ele parar de beber. A nossa pergunta é o que eu faço para auxiliar o sujeito a lidar com os seus conflitos pessoais, com a sua baixa autoestima, com o seu desvalor, com o seu sentimento de impotência. Porque depois de ouvir tudo aquilo que se ouve de uma mulher falando ou de um marido metendo a boca, dá mais vontade de voltar para o bar e encher a cara de volta. E daí você pensa, por que eu vim para casa? E aí a gente entende como que tem gente que bebe tanto que não consegue chegar em casa. Porque se chegar em casa, vai ser pior do que se for dormir na rua. Então pensa que no fundo faz muito sentido beber tanto até cair para não precisar chegar em casa, para não precisar se ver chegando em casa, para ter que ouvir aquelas coisas e só acorda no outro dia. Não tem uma lógica por trás disso? Sobrevivência até, né? E na depressão é muito comum. Então aquilo que eu falava, entrar num quarto, abrir janela e dizer, vamos se animar, você tem que sair, que história é essa de passar o fim de semana inteiro dentro de casa? Olha o sol, que coisa linda que tá! Gente, um revólver para dar um tiro no pé dessa pessoa. Porque você não está ajudando. Você está mais atrapalhando do que ajudando. Ah, eu não vou mais vir te chamar para sair, porque todo final de semana eu venho para te chamar para sair, você com essa cara de que está morrendo, que não quer sair, eu já desisti de você. Meu Deus, você acha que está ajudando? Não. Se você parar para pensar, você nem acha que está ajudando. Você tem certeza que você está atrapalhando. Só que se você for olhar a história por este ângulo, você vai descobrir quão incapaz você é de amar. Então precisa colocar o problema lá no outro. Porque conviver com uma pessoa depressiva coloca em jogo a nossa capacidade de amar. Porque é muito fácil a gente dizer que ama saindo para jantar, passeando, comprando roupa, se exibindo e se desfrutando. Essa é a mesma passagem de Jesus dizendo, se for amar os que te amam, isso aí até os hipócritas e os fariseus fazem. Os escribas e fariseus fazem. O grande desafio é amar aos inimigos. Né? Essa é a lógica. Então, essa boa convivência, quando está tudo bem, gente, qualquer um faz. Isso aí não precisa de elaboração emocional, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Qualquer um faz. Agora, quando eu vejo meu marido depressivo, meu filho com depressão, alcoolista, com problema sexual ou qualquer coisa, eu olho para essa pessoa sem julgá-la, isso coloca em xeque a minha capacidade de amar. Porque aí eu sou obrigado a descobrir que eu não amo. Que eu vivo numa relação de conveniência. Quando me oferece, eu te ofereço. Então eu estou numa troca. Você me dá 5, eu te dou 5. Você me dá 5, eu te dou 5. Mas na hora que você não me der 5 e eu tenho que olhar para dentro de mim e descobrir o que eu tenho para te oferecer, eu não tenho nada. Então desesperadamente eu entro naquele quarto e digo, levanta! Porque eu preciso que você me dê alguma coisa para eu poder te devolver. Porque se você não me der nada, eu não vou ter nada para te dar e eu vou ser obrigado a descobrir a minha escassez emocional, a minha incapacidade de amar. Então, pelo amor de Deus, levanta. Consegue entender a lógica? E aí, como é muito difícil suportar a nossa incapacidade de amar, a gente habilmente coloca a culpa no outro. E aí a gente vai ter lá a mulher super poderosa que faz, que acontece, que trabalha, que mantém a casa, que não sei o quê, e o marido se sentindo um incompetente, um capacho, coitado que está lá dentro de casa. Olha que estrutura, né? Olha que reforço que faz dessa situação. E aí essa mulher precisa fazer, acontecer e construir na vida, porque se ela parar com tudo isso, ela vai ser obrigada a olhar para a sua incompetência de amar. Então vamos se lascar no trabalho. Porque lá no trabalho tem um bom salário, tem promoção, tem aplauso das pessoas, tem um chefe dizendo que a gente é maravilhoso, tem funcionário dizendo que a gente é maravilhoso, e aí a gente camufla a nossa incompetência de amar. Olha que coisa bonita que a gente faz. Gente, se for olhar de perto, você não deprima, porque se for olhar de perto não salva ninguém, porque nós estamos num mundo de prova e expiação. Se você não foi pego em nenhum desses exemplos, é porque eu não tive a habilidade de trazer exemplos de onde você cai. Que bom que você quer.
Eu sou uma pessoa extrovertida, tenho uns aspectos sombrios, então eu consigo trazer ou elementos que eu vejo que eu faço porque eu sou extrovertido e funciona desse jeito, ou o meu aspecto sombrio, que daí eu projeto em vocês e falo pra vocês que vocês têm que mudar, quando na verdade essas mesmas. Mas tem um monte de outros grupos aí de coisas que eu não vou conseguir atendê-los, tá? Mas em algum desses você vai caber. Toda castração, toda repressão produz efeitos devastadores no comportamento emocional, dando campo à instalação de desordens da personalidade, dentre as quais se destaca a depressão. É imprescindível, portanto, que o paciente entre em contato com o seu conflito, que o libere, desse modo superando o estado depressivo. Essa frase eu trouxe para reforçar esta lógica de que nós temos um conflito, vários conflitos que precisam ser enfrentados. O medicamento ajuda a ter um tanto mais de energia para olhar para o conflito. Medicamento não trata. Medicamento elimina sintoma. A energia está baixa, está abaixo da média, toma o medicamento para que a energia fique acima ou chegue na média, e com essa cota de energia eu consiga ler, estudar, refletir, mudar posturas, mudar comportamento, me conhecer, procurar terapia, fazer alguma coisa. O medicamento não trata. Consegue entender isso? Por que não trata? Por que eu posso afirmar isso e não tenho medo de ser? Bom, por ser processado eu posso ser processado, mas vou continuar afirmando isso. Porque se nós entendemos que o problema não é do cérebro e a medicação atua no cérebro, se nós pela doutrina espírita compreendemos que o cérebro é uma expressão do espírito e o medicamento atua no cérebro, então o medicamento atua apenas na expressão, no sintoma, e eu tratar é lidar com a alma. Se a gente parar para pensar bem, até a homeopatia ganha um tracinho disso. Porque a homeopatia também tem muito de uma mudança de um sintoma. Saímos do corpo físico e vamos para o corpo sutil, mas ainda estamos num corpo. Claro que a homeopatia tem um acréscimo muito bom, que é assim, na homeopatia, um bom remédio homeopático vai ajudar o sujeito a tomar mais consciência do seu padrão. Então a homeopatia caminhando com a psicoterapia funciona muito bem, porque aquele remédio auxilia o sujeito a ter mais lucidez a respeito do seu comportamento e do seu padrão. Então ele contribui para o autodescobrimento, mas o sujeito precisa olhar para os seus conflitos e precisa entender. Tem problema de TPM, vai lá e toma um remédio homeopático e aí fica ótima a TPM, mas essa TPM estava expressando alguma coisa dessa alma, precisa olhar. Só que é muito melhor tomar o remédio homeopático e que vai contribuir para a compreensão do padrão do que se entupir de... como que é? As pílulas que toma, que inibe, né? E aí tem castração e tem repressão. A gente pode olhar castração e repressão de fora, mas também precisamos olhar para as castrações e repressões que nós realizamos dentro de nós. Porque o meu pai pode dizer, você não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Tem filho que ouve o pai falando e faz tudo do jeito que quiser. E tem filho que ouve o pai falando e faz tudo como o pai determinou. Então isso a gente também precisa cuidar com a forma como a gente conta a nossa história. O mundo tende a fazer um movimento de castração, mas se nós não tivermos um movimento de castração anterior, não ecoa dentro da gente. Então eu nunca vou poder responsabilizar meus pais, a sociedade, o centro espírita, até o evangelho. Se você lê Allan Kardec, tem alguns momentos que ele diz, Deus pune. Se não for nessa vida, pune na próxima, não sei o que, não sei o que. Se você for uma pessoa castradora, você olha para aquilo ali, se abraça naquilo ali e se destrói. Eu lembro de uma paciente que ela dizia, eu não leio mais o evangelho, porque cada vez que eu leio aquele Deus pune esse negócio, me dá um frio na espinha, eu já fico pensando no inferno, e aí vai tudo por água abaixo, né? Porque ela faz um movimento de castração muito grande.
E tem filhos que preferem virar a ovelha negra da família. Tem uma castração, tem uma exigência muito grande, vai lá e faz o oposto. Ah, meu pai queria que eu saísse de calça, pois hoje eu vou sair de saia. E se ele queria que saísse de saia assim, eu vou sair e já sabe bem direitinho o que vai, justamente aquilo que vai gerar um mal-estar na família. Então, nós estamos entendendo que cada um faz um percurso pessoal. Se você vai se submeter às castrações e repressões, se você vai aproveitar como uma dica de orientação, ou se você vai fazer o oposto, isso é uma eleição pessoal. É triste estudar por esse ângulo, não é? Meu Deus, tudo que a gente se apegava para justificar, para se vitimizar, para dar de coitado, vai indo tudo por água abaixo. Não vai? O que sobra? Sobra eu comigo mesmo, num quarto escuro, desconhecido, tendo que me encontrar. O Jung tem uma frase bem legal que agora eu vou usar como epígrafe do próximo livro, que ele diz assim: livrai-nos da psicologia, porque ela pode nos proporcionar o autodescobrimento. Então assim, vamos se livrar desse negócio. Assim como tem muita gente criticando as obras de Joana de Ângeles, esse encontro entre o espiritismo e psicologia, isso não é espiritismo, não tem que estudar essas coisas. Claro que não tem que estudar, porque se você estudar e começar a confrontar com tudo isso, meu Deus do céu, né? Então vamos se livrar de Joana de Ângeles, do mar, essa gente tudo louca, que não tem o que fazer, porque senão vai dar problema. Ficou bem ruim esse slide, mas a ideia é para ficar ruim mesmo, tá? É que eu gostei mais da imagem. Presta atenção nessa imagem, né? Um cara de terno, provavelmente de gravata, com uma bexiga, e aí a sensação que eu tinha é que ele estava indo se matar. Quando eu olhei isso, falei, meu Deus, será que eu estou querendo me matar, que eu estou projetando isso? Mas a sensação é que ele está entrando, e aí bem bonitão, elegante, com bexiguinha e tudo mais, indo para o fundo. É a gente aqui na frase de Joana de Ângeles. Noutras vezes, deixa eu ver se apagando aqui facilita para vocês. Facilitou um pouquinho? Tá, só para agora. Noutras vezes, a perda de sentimento, a fuga para uma aparência indiferente diante das desgraças próprias ou alheias, um falso estoicismo, contribuem para que o fechar-se em si mesmo se transforme em um permanente estado de depressão, por negar-se a amar, embora reclamando da falta de amor dos outros. Essa questão do estoicismo... era para ter apagado essa... Agora ficava melhor, né? Não, mas já foi. Conseguiu ler? E se você não quiser confrontar-se com isso, você vai dizer, nossa, tinha um slide lá que não deu para ler nada, né? E você vai ver justamente o parágrafo que você pulou no Joana de Ângeles, né? Que na hora estava descendo aquele parágrafo, você diz, me deu uma vontade no banheiro, aí você vai lá no banheiro, faz xixi, quando você volta, você começa a ler do parágrafo de baixo, e aí você viu que não tinha anotação nenhuma, risquinho nenhum, nada disso, né? Eu digo que a gente é danado, vocês não acreditam em mim. O estoicismo que ela fala, do falso estoicismo, a postura estoica, ela tem a ver, traz da filosofia, essa coisa corajosa do enfrentamento. Jesus suportou o madeiro estoicamente, né? Francisco de Assis, entende essa lógica assim do suportar as coisas com não se abalar internamente, porque tem a certeza de onde vai chegar e aí dá conta e tal. Mas isso é de alma nobre, gente. Não sei se vocês estão sabendo que a gente não é alma nobre, né? Então, aí eu quero me enfiar nesta postura estoica, que ela diz que é o falso estoico, tem que dar conta. Se eu não olhar por esta família, quem que vai olhar? E aí faz, acontece, né? E aí depois, olha que coisa boa, eu vou poder justificar que eu não fui amado, eu não fui compreendido, porque eu que tanto fiz, nunca um filho me deu um presente depois que o pai não dava mais o dinheiro, nunca me deu um presente, deve ter um motivo, né?
Vai olhar para a relação de vocês, deve ter sido péssima essa relação. Você nunca ter ganho um presente, você deve ter sido uma péssima mãe, péssimo pai. Alguma coisa você fez. Mas daí o sujeito entra nessa justificativa de que precisou endurecer, porque tinha que dar conta da vida, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai mantendo esta linha até que chega uma hora que não aguenta mais. E estes são os que mais sofrem quando deprimem. Porque são as pessoas que vão dizer assim: eu nunca imaginei que isso era depressão. Porque eu olhava para as pessoas e eu dizia: isso é falta de vontade, isso é falta de pegar uma vassoura, um pano de chão, trabalhar, falta de ocupação. Porque se tiver trabalho não tem tempo para deprimir. E aí essas pessoas duras, estas pessoas que estão tentando fugir de lidar com as suas dores, num comportamento estoico, que segundo Joana de Angelis é falso estoico, na hora que elas deprimem, elas têm que se ver justamente naquilo que elas mais tinham pavor, que era a fragilidade, a fraqueza, a impotência. Né? Eu lembro de um paciente no hospital psiquiátrico que ele dizia: doutor, a minha maior vergonha é pensar que tudo aquilo que eu falava das pessoas depressivas agora estão falando de mim. Que é gente que não tem vontade, gente sem vergonha, que não quer trabalhar, que não sei o quê. E agora eu olho para as pessoas e eu fico pensando que elas estão pensando isso de mim. E eu dizia: talvez elas não estejam nem pensando, mas eu penso desse jeito. E agora eu vejo que não funciona assim, né? Que coisa triste daí, né? Porque essa rigidez, esse processo de endurecimento, gente, ele não tem nada a ver com envergadura moral. Lembra de Bezerra de Menezes, lembra de Chico Xavier. Eles não eram pessoas duras, não eram pessoas rígidas, não eram pessoas exigentes. Jesus foi extremamente duro em algumas situações, mas só com os hipócritas. Daí com os hipócritas ele descia a vara, metia a boca, né, condenava a pessoa, ia lá jantar na casa do fulano e dava nos dedos da pessoa, lá dentro da casa do fulano. Então, só nestas situações. Porque até quando existia uma situação a ser condenada por aquela sociedade e um ato equivocado, como a mulher pega em adultério, ele ainda encontra uma saída para não precisar usar daquilo que então todos aqueles hipócritas estavam usando, de uma rigidez, para tentar olhar para os problemas do outro e não se deparar com os seus próprios problemas. Né? Porque o dia que voltar para casa depois de ter apedrejado, vai falar daquela vagabunda que traiu o marido. E não precisa olhar para os seus conflitos sexuais, para os seus dramas e para os seus problemas. Está lá fora o problema. E aí toda a rigidez, ela vai evidenciar a nossa dificuldade de entrarmos em contato com o mundo interno. E por que a gente vai deprimir? Porque eu vou fingindo que não está acontecendo nada, fingindo que não está acontecendo nada, e esse negócio uma hora vai começar a desmoronar. Vocês lembram do filme, para quem estava no estudo do amor, do estudo do cultivo das emoções, que eu falei para vocês assistirem aquele filme Divertidamente, né? O que aconteceu? Né? Não lidar com a tristeza, não entrar em contato consigo, querer manter a postura da alegria, do faz, do acontece, da proatividade, fez com que abandonasse algo importantíssimo dentro do sujeito e de repente começou uma destruição interna. E aí ela deprimiu. Né? Por quê? Porque a alegria tem um olhar todo para fora, que tem a ver com isso que a gente está discutindo, a busca de prazeres, a proatividade, o fazer, o acontecer, tem que ser assim, tem que ser assado. Daí entra muito por esse perfil da rigidez e de repente o nosso mundo interno começa a se desmoronar. E a depressão é esse desmoronamento. Dois elementos ainda que eu quero trazer para vocês. Só esses dois elementos eu queria ficar 1 hora falando deles, mas me enrolei tanto no início que agora sobra só 15 minutos. Falando sobre a psicogênese da depressão, com ideação suicida,
Joana de Ângeles diz: a situação se torna mais grave quando se acerca de uma idade especial, 35 ou 40 anos, um pouco mais. Quem que está aí no 35? Não lembro. Só para dar uma atenção, assim, 35, 40, um pouco mais, um pouco menos. Ele parece que não conseguiu o que anelava, não se havendo realizado em tal ou qual área, embora outras se encontre muito bem. E aí, eu queria discutir com vocês essa ideia aí que perpassa o conceito de crise de meia-idade do Jung. Ele coloca entre 35 e 50 anos, a crise de meia-idade. Joana de Ângeles fala do sujeito que não conseguiu o que anelava, que está muito presente na crise de meia-idade, que eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, e daí chega uma hora que não chegou. Eu queria aquela promoção, eu queria os meus filhos não sei o que, eu queria o meu marido não sei o que, e aí chega uma hora que não chegou, porque lá nos 50 tudo começa a decair, né? E aí parece que perdeu as esperanças. Então todas aquelas esperanças que tinha de que ia, né? Se você não conseguiu todas lá as suas promoções, o negócio que você desejava entre os teus 40 e 50, você começa a perder as esperanças, e aí chega uma hora que você tende a entrar na depressão. Mas o mais interessante é que o Jung estudou também o caso das pessoas que chegaram aonde queriam e também deprimiram. Olha que interessante. Porque daí, tudo aquilo que você acreditava que ia te proporcionar o bem-estar, a realização, você conquistou e descobriu que não proporcionou. E aí os teus filhos estão nas melhores universidades, você tem muito dinheiro, você tem uma ótima casa, um ótimo carro, um emprego invejável, você tem uma situação consolidada financeiramente, mas se sente vazio. E aí o Jung descreve casos de pacientes que se sentiam ainda piores por ter conseguido tudo. Ainda piores no sentido muito provável de assim, então eu gastei tempo para construir uma vida que não me serviu para nada. É lógico que hoje, nesta ânsia de prazer que nós criamos, este sujeito que chegou aonde queria chegar e não realizou-se internamente, ele tem muitas formas de gastar o seu dinheiro e continuar escondendo alguma coisa a mais, não tem? Porque daí tem um monte de países que não conhecem. Foi lá para Malásia, para uma cidadezinha do não sei onde, do não sei o que, da Malásia, do não sei o que. Quantas pessoas que foram para lá, né? Nunca você viu uma pessoa que foi para uma ilhazinha do não sei onde, do não sei o que. Então, se você entrar numa loucura, agora eu vou conhecer as ilhas do mundo, você tem uma fortuna inteira para gastar, você tem um tempo enorme para ficar pensando em todas as ilhas do mundo que você não conhece, e aí você pode ficar distraído sem entrar em contato com isso aqui. Mas vai chegar uma hora, ou porque vai acabar as ilhas, ou porque uma viagem vai ser muito longa, e você vai ter que prestar atenção no que está acontecendo dentro de você. Vai ter que é uma força de expressão, porque infelizmente me assusta quantas pessoas conseguem não prestar atenção. E ficam imersas, ou porque não conseguiu, justificando o problema no mundo lá fora, aquele fulano que queria promoção, e aí ele vai falar porque ele nunca conseguiu aquela promoção, porque a sociedade ferrou com ele, porque o patrão, porque a empresa, porque a escolha da profissão, porque a forma, e vai justificando. Né? Então olha quantas coisas tem para justificar, porque a minha mulher me emperrava, porque daí eu tive filho que não estava planejado, eu não podia, e aí eu vou dando um jeito de me justificar emperrando as coisas, ou eu chego nesse topo aonde eu queria chegar, e aí eu vou ter o mundo inteiro para tentar me distrair de olhar para mim mesmo. Ou fica preso às notícias, né? Quanto será que o nosso estar preso às notícias não pode ser uma forma de estar alheio a gente mesmo? Ai, mas tem que estar antenado, a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo. Mínimo.
Né? A gente já sabe que tá tudo uma porcaria, tem que rezar um monte, mas assim, você vai fazer algum movimento social para fazer uma grande transformação? Não vai. Não. Se você não for fazer, então lá, ó, 2 meses antes da eleição, quando tiver lá os candidatos, aí você investe toda a tua energia para pesquisar os candidatos, avaliar as situações, divulgar os que você acha que são uma palhaçada, divulgar as pesquisas que você fez, está ótimo. Mas se você não vai fazer nada, por que gasta tanto tempo? Mas daí, eu estava com uma amiga esses dias que agora ela tomou consciência, dizia, Marla, eu estava louca aquele tempo, né? Porque toda hora que a gente se encontrava, falando, você viu isso, você viu aquilo, tem um dia eu falei, pelo amor de Deus, para de falar do que viu, que eu não quero saber o que viu. Não vim te encontrar para saber o que aconteceu com o fulano, com o Beltrano. Mas é melhor a gente falar do fulano, do Beltrano, do que a gente viu e da porcaria que está o Estado, o país ou não sei o quê, do que falar da porcaria que está dentro da gente. Com quantas pessoas você se encontra e pode falar das porcarias que estão dentro de você? Quantas pessoas você sai para jantar? Quantas pessoas você convida na sua casa e que você pode falar dos teus defeitos? Com quantas pessoas você consegue conversar sobre os teus conflitos? E aí, gente, é claro que a gente vai dizer, não dá, as pessoas não querem ouvir, as pessoas não estão interessadas, mas foi você que escolheu essas pessoas na tua vida. Tem um monte de gente legal. Tá, mas você vira as costas para elas e diz, pelo amor de Deus, não quero mais encontrar com você. Vamos encontrar? Não, você não tem conversas legais. Já dá um feedback bom pra pessoa. Tipo assim, eu gosto de você, mas o dia que você quiser ter conversas legais, a gente volta a se encontrar. Né? E aí você não vai ficar gastando tempo com gente que não vai te acrescentar. Mas eu vou usar de desculpa de que não tem pessoas que queiram me ouvir, para eu não precisar falar. Porque se eu me encontrar com alguém que olha lá no fundo do meu olho e diz, como que você tá? Eu tô bem. Não, tô perguntando como que você tá. Não como que você responde que você tá para todo mundo. Meu Deus, a gente se constrange com uma pessoa dessa, não vai querer encontrar outro dia. Ou vai encontrar no dia que a gente estiver super bem. Né? Não, hoje eu tenho certeza que eu estou bem. Porque ela olha no fundo do nosso olho e diz, como que você está? Aí faz você enxergar um negócio lá que você não estava enxergando. Você fala, meu Deus do céu, será que eu não estou bem? Acho que eu não estou bem, começa a chorar. Às vezes isso acontece na análise, né? Tem gente que vai para análise e ele sempre já está falando. E aí você fica quieto, só olhando para a pessoa. O que foi, Marlon? Estou prestando atenção em você. Sim, mas você está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada. Eu estou querendo ver o que tem por trás desse teu discurso. Por que você está falando tanto? Aí a pessoa para. Começa a sentir angústia, começa a chorar. Já tive pacientes dizer, meu Deus, você acaba comigo, porque eu estava ótimo antes de chegar até aqui. Não, você não estava ótimo antes de chegar até aqui. Você estava péssima, escondendo o teu péssimo por trás de um discurso, de um falatório, de um monte de compromissos, e você não estava enxergando. E que bom que agora você parou e enxergou, porque se você não tivesse parado para enxergar, para onde que ia isso? Ia para o inconsciente. Somado a mais outras coisas, mais outras coisas, mais outras coisas. E depois as pessoas estão vendo lá um filme, até que deu uma emoçãozinha, mas a pessoa não conseguiu parar de chorar. Porque ela não está chorando pelo filme, ela está chorando por um monte de outras coisas que estão lá dentro e que ela nunca deu espaço para chorar. Aí olha o comercial de margarina e chora. Eu choro até com o comercial de margarina. Não, você não está chorando pelo comercial de margarina. Você está chorando pela sua alma que está abandonada e ela encontrou um desviozinho no comercial de margarina quando a mãe beijou a cabeça da criança e você começou a chorar. Presta atenção. Presta atenção. Tá? E a crise de meia-idade a gente faz ou porque foi se distanciando demais dos nossos conflitos, dos nossos aspectos essenciais, e daí a gente entra, ou a gente continua enlouquecidamente lá para fora, fazendo mais, realizando, aí vai morrer de AVC cedo, vai morrer com infarto, vai acontecer alguma coisa, e você não deu nem tempo para fazer a crise voltar-se para dentro. Não fazer crise de meia-idade, gente, não é sinônimo de saúde mental, viu? Às vezes fazer crise de meia-idade é muito bom, porque na crise de meia-idade é onde eu dou uma parada para revisar posturas, revisar comportamentos e entrar em contato comigo. Então não ache que não fazer crise de meia-idade pode ser bom.
Talvez você não se distanciou tanto de você, mas nesse mundo que a gente vive, é inevitável esse distanciamento pessoal. Então, às vezes pode ser ruim não fazer crise de meia-idade, porque você está tão consolidado nos papéis lá fora, que você não está se dando oportunidade de rever e fazer uma volta para dentro. Tem que ter aí uma mudança de atitudes. Eu digo assim que a gente lá pelos 40, 50, às vezes antes, às vezes depois, tem que ter uma mudança no estilo de leitura. Tem que ter uma mudança em alguns hábitos. Se eu não assistia filmes, eu agora estou assistindo. Ou se eu assistia filmes de ação, agora eu estou gostando mais das biografias. Tem que ter algumas coisas sinalizando que a tua alma está caminhando por outros trechos. Você então não gostava muito de teatro, agora está indo ao teatro. Você sabe que quando eu era mais novo eu adorava cinema, agora eu estou indo mais no teatro, eu gosto mais do teatro. Eu não gostava de música clássica, agora estou adorando ouvir música clássica. Você tem que ter algumas coisas que a tua alma sinalize que você está mudando. Porque se você não estiver mudando, é sinal que você está ainda no mesmo caminho de alimentar as personas para ser amado pelo mundo lá fora, valorizando as exterioridades, e aí não está legal. Tem que ter uma mudança na postura, na forma de se relacionar. Antes eu gostava de sair em lugares barulhentos, agora eu prefiro lugares mais calmos para a gente poder conversar mais. Ou antes eu gostava muito da praia, agora eu tenho preferido o campo. Antes eu gostava do campo, agora eu... Tem que ter tido mudanças significativas. Porque senão, vou falar de volta para você não fingir que você não entendeu. Se você não teve mudanças significativas, é muito provável que você continua no mesmo perfil da juventude, alimentando as exterioridades e as máscaras com um objetivo para chegar aqui lá fora. E o nosso objetivo, estando na Terra, não é caminhar para fora. O nosso objetivo é caminhar para dentro. Então, quanto mais passam os dias e o tempo da minha vida, mais eu tenho que caminhar para dentro. Ir para fora, alimentar-se lá de fora, enrijecer-se para não entrar em contato, é quase um prognóstico de depressão. Porque em algum momento a nossa alma vai dizer, para com essa palhaçada e presta atenção nesse mundo que está aqui abandonado. E neste sentido, veja que a depressão pode ser uma bênção, porque ela nos sinaliza a tragédia que nós fizemos com a gente mesmo, com o nosso mundo emocional, e aí somos convidados a nos voltar para dentro e nos trabalharmos agora em compensação a tudo que a gente não fez, porque estava gastando tempo olhando para fora, preocupado com o trabalho, com o cargo, com o status, com o mundo alienante, que foi o que a gente construiu do nosso mundo material, alienado da nossa essência, do sentido da vida e da realização da alma. Então, queria deixar essa ideia para vocês. O outro slide eu vou lembrar de a gente trabalhar no próximo encontro para falar sobre a obsessão. Queria concluir com essa ideia de que a vida vai encontrar caminhos para sinalizar que a gente não está bem. A gente precisa ouvir. Se você não ouvir, a vida vai tentar falar um pouco mais alto. E se você não der atenção, vai chegar uma hora que ela vai berrar. A depressão é a vida berrando, é a sua alma gritando e dizendo, pelo amor de Deus, vamos parar. E aí veja que eu paro de trabalhar, eu paro de sair com as pessoas, eu paro de me interessar por muitas daquelas coisas que só alimentavam o meu mundo externo. E aí, obrigatoriamente, a gente não tem mais energia para continuar alimentando o circo. Porque o que eu acho que muitas vezes o que a gente está fazendo na nossa vida é um circo. Alimentando exterioridades. E aí a gente encontra os amigos para falar do novo trabalho, que vai tomar muito mais tempo, da nova casa, que vai tomar muito mais dinheiro, do novo corpo, do silicone, do não sei o que. Gente, isso é circo. Né? A gente está batendo palma para louco dançar, como diz um amigo meu lá da Europa, batendo palma para louco dançar, porque ele fala, nossa, você viu um outro negócio que agora põe aqui, e que daí faz não sei o que, e ai, me passa o cartão, é louco batendo palma para louco. Porque o que a gente está fazendo da nossa vida? A vida é um convite para dentro, e se a gente se recusar esse movimento para dentro, ela vai nos dobrar. E quanto mais difíceis nós formos nesse sentido de se dobrar, mais cruel a vida será.
Não porque ela é ruim, mas porque ela está nos respondendo na medida com que nós nos relacionamos. Ok? Ficamos então por aqui. E aí, a página 88 eu vou trazer, junto com os aspectos que a gente vai discutir de repressão, de timidez e tudo mais no nosso próximo encontro em agosto, tá? Um bom mês, 2 meses para vocês e até a próxima.